Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o anúncio oficial da contratação de Daniel Guedes, altos índices de audiência na partida entre Cruzeiro e Figueirense, que foi transmitida pela Globo, além de Renato Kaiser, e será que ele ainda tem alguma chance de voltar ao Cruzeiro? E a provável limpa que ocorrerá no elenco do Cruzeiro já nas próximas semanas, onde dois jogadores já experientes correm o risco de sair do Cruzeiro. Mas antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. O Cruzeiro anunciou na tarde dessa quarta-feira a contratação do lateral direito Daniel Guedes, algo que há muito tempo já estava bem previsto. E bom, aos 26 anos de idade, o lateral direito é reforço do Cruzeiro até o final de 2021. Ele que veio de empréstimo junto ao Santos, e lembrando que por lá ele marcou apenas um gol, que foi o único seu na carreira, e justamente contra o rival Atlético Mineiro. E inclusive nas redes sociais, o jogador comemorou o anúncio, afirmando já se sentir em casa e relembrando o gol de falta marcado contra o Atlético lá em 1 de julho de 2017. O jogador já era um pedido antigo do técnico Anderson Moreira e comemorou o acerto com a Raposa, mostrando imagens dos treinos que já vinha realizando no CT da Toca da Raposa. E lembrando que essa contratação não terá nenhum gasto ao Cruzeiro, que terá o salário de Daniel divididos entre o clube e também o Santos. O lateral chega ao Cruzeiro para competir com a posição de Raul Cáceres, até então o único lateral direito do time, e essa contratação demorou muito porque Daniel Guedes havia sido penalizado em 16 de julho desse ano com mais 8 meses de suspensão de jogos, ainda pelo aquele jogo que jogou ainda pelo Goiás na partida contra o CSA em 27 de maio do ano passado. Entretanto, a defesa do jogador recorreu dessa decisão e esperava o recurso para acertar o novo acordo. E bom, ao menos na minha opinião, Daniel Guedes foi um excelente reforço para o Cruzeiro, mas teremos que aguardar se ele irá ser o titular ou não. Até porque nesse ano teremos muitos jogos e principalmente por conta da paralisação, terá jogos até 3 vezes na semana. E seria interessante, inclusive, ir revezando a titularidade entre Raul Cáceres e Daniel Guedes. E vocês, quais dos dois preferem? Deixe aqui nos comentários. Lembrando que no ano passado, o lateral jogou em apenas 17 jogos pelo Goiás e contribuiu com 2 assistências. Temos que falar também sobre o jogo entre Cruzeiro e Figueirense, onde a Rede Globo parece que ficou muito satisfeita com o resultado de audiência dos jogos do Cruzeiro nessa Série B. Segundo informações do jornalista Douglas Ribeiro em seu Twitter oficial, o jogo entre Cruzeiro e Figueirense pela terceira rodada conseguiu em Minas Gerais a média de audiência maior do que os demais jogos que passavam no dia de domingo. O resultado já fez a Globo solicitar mais uma mudança de data para a transmissão na grade. Caso você queira saber mais, e deixar o link do vídeo onde falo mais sobre isso. E a emissora outras mudanças para encaixar mais jogos do Cruzeiro em sua programação. E o próximo jogo da Raposa será contra a Pecoense na quinta-feira, às 21 horas no Estádio Mineirão. Esse que, lembrando, não terá transmissão da Rede Globo e sim somente pelo Sport TV e Premier. E o Cruzeiro está com 100% de aproveitamento na segunda divisão, e mais uma vitória diante do Sense pode levar a equipe ao G4 da competição, o que não esperávamos tão cedo assim na tabela, mas enfim. E a partida entre Cruzeiro e Figueirense foi o campeão de audiência com 20,4 pontos em Minas Gerais. Isso que é o jeito que a Globo mede a média de audiências em suas transmissões. Para se ter uma ideia, os outros jogos que também passaram na Globo em domingo, passaram na Globo no mesmo horário, foram São Paulo e Vasco pela Série A, onde teve 18,5 pontos em São Paulo e 18,2 no Rio de Janeiro. E na Bahia, a partida entre Bahia e Bragantino chegou aos 18 pontos. E bom, isso que é excelente também para o Cruzeiro, já que
com cada transmissão, irá ganhar algo em torno dos R$ 1 milhão. E sem dúvidas, mais uns 7 ou 8 jogos da Série B transmitidos já ajudaria muito o caixa do clube no restante desse ano. Outro assunto importante é o de Renato Kaiser, onde nos últimos dias muitos torcedores vieram me perguntar, principalmente aqui no YouTube e também no Instagram, sobre a atual situação do atacante cruzeirense e se existe alguma possibilidade dele voltar ao Cruzeiro nesse ano de 2020. E bom, lembrando que Renato foi emprestado ao Atlético Goianiense no início desse ano e por lá se destacou bastante no início do ano, chegando a marcar 7 gols em apenas 10 jogos. Mas ainda vem se recuperando de uma contusão e inclusive não jogou pelo clube goiano os primeiros 3 jogos do Brasileirão. Mas o Cruzeiro cometeu a bobeira grande de tê-lo emprestado com seu contrato perto do fim. Ou seja, ao invés de renovar antes do empréstimo, o que a maioria dos clubes fazem isso, acabou fazendo ao contrário, e seu vínculo se encerrará no dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, já pode assinar contrato com qualquer outro time, inclusive o próprio Atlético Goiano, já que falta menos de 6 meses para o término do seu contrato. E bom, Carlos Ferreira Rocha, que é o atual diretor de futebol do clube, divulgou que o Cruzeiro ganhou um valor em cima desse empréstimo, o que não foi divulgado anteriormente, mas esse valor ainda não foi revelado. E acho que também o Cruzeiro errou bastante em emprestá-lo antes mesmo de testá-lo por aqui, já que poderia ser muito útil. Sérgio Santos Rodrigues ainda disse que tentou a volta de Renato, isso em uma entrevista à Rádio Itatiaia, mas o clube goiano não teve interesse em liberá-lo e pediu um valor em troca, o que o Cruzeiro acabou recusando. Ainda quando estava no comando da antiga diretoria, tentaram uma troca de jogadores, mas o Atlético também não aceitou, já que não tem nenhuma cláusula nesse contrato de empréstimo que obrigue essa sua volta. E bom, resta agora aguardar uma possível renovação de contrato com Renato, que já está próximo do fim, sendo essa a única chance dele voltar ao Cruzeiro, mas no caso seria somente no ano que vem. Inclusive, os representantes do jogador e os dirigentes do Cruzeiro já começaram há algumas semanas uma conversa para essa possível renovação de contrato. E lembrando que por aqui, Renato Kaiser não teve muitas oportunidades. E no ano passado, com Mano Menezes, jogou em 6 jogos no Campeonato Mineiro e contribuiu com uma assistência. E por fim, temos que falar sobre algumas saídas e voltas de jogadores para o time Sub-20, onde na tarde dessa quarta-feira foi informado pelo site Bola VIP que Ricardo Drubski pretende fazer um limpa no time ainda nesse mês de agosto. E ainda Pedro Bicalho, Danilo e Guilherme Liberato voltarão a treinar com o time Sub-20 da Raposa. E parte do elenco está sendo reavaliado pela comissão técnica devido ao grande número de jogadores. Anderson Moreira possui cerca de 40 atletas e o comandante já deixou claro que gostaria de trabalhar com apenas 30 na disputa da Série B. E com tantos nomes no atual elenco, Ricardo Drubski, que é o atual diretor de futebol, concedeu entrevista ao canal oficial do clube e comentou sobre uma possível limpa nos próximos dias. Assim como em outros setores, os atacantes do Cruzeiro são, em sua grande maioria, jogadores bem jovens e que, segundo ele, ficarão treinando no time profissional, mas serão opção para o técnico Rogério Micali. E alguns atletas seguem com a situação indefinida no atual elenco, como é no caso de Dedé, que eu falei no vídeo de ontem, Manuel e Marcelo Hermes, que também preocupam a atual direção. E Sérgio Santos Rodrigues deve definir o futuro do trio o quanto antes. O lateral esquerdo, Marcelo Hermes, que chegou a atrair interesse do Goiás e do Sport nos últimos dias, mas não foi nenhum jogo relacionado pelo Cruzeiro e sem dúvidas deverá sair. Ele que tem contrato com a Raposa até dezembro de 2021 e no início desse ano recebia ao menos o teto do time, que era na casa de 150 mil por mês. E acho que ele merecia algumas oportunidades, já que no ano passado pelo Goiás foi bem, atuando em 27 jogos e contribuiu com 5 assistências, todas elas somente no Campeonato Brasileiro.
E no caso de Manuel, o clube ainda busca alguns times interessados nele. Apesar de Manuel ter concordado em reduzir o seu salário, é bem provável que o Cruzeiro o libere caso apareça boas propostas. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.